Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, então, à nossa aula do Estatuto da Polícia Militar. Nós paramos na aula passada no artigo 49, vamos adentrar agora no artigo 50, no capítulo que trata aqui, ó, dos direitos dos militares, né? Então, se nós olharmos o título, nós estamos falando de direitos e prerrogativa dos policiais militares, no capítulo específico que trata dos direitos dos policiais militares. Certo? Então vamos fazer uma leitura aqui, nós teremos bastante informação interessante dentro desse artigo aqui. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui o fio. Fica o fio para frente aqui. Olha só, vamos lá. São direitos do policial militar. Primeiro, número 1. A garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres inerentes quando oficial. Tá? Então, esse é o conceito de patente. Patente nada mais é que um documento, né, que traz as vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao oficialato. Ok? Então, praças não têm patente, somente oficiais que têm patentes. Beleza? Continuando, então. Inciso 2. Segundo direito, a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando ao ser transferido para inatividade contar com mais de 30 anos de serviço ser homem ou 25 anos de serviço ser mulher. O que significa isso? Não significa que o militar é promovido ao ir para a reserva. Significa que ele recebe um posto acima, ou uma graduação acima. Mas, em hipótese alguma, acontece aqui, nesse inciso, né, uma promoção do militar para passar para a inatividade. Tá? Nós vamos ver que existe um único caso que o militar é promovido para a passagem para a reserva, que é o tenente-coronel, que é aquela promoção requerida. Fora isso, né, não temos. Tá? Então, o que significa aqui? Ó? Se o militar está com 30 anos de serviço e ele passa para a reserva remunerada, ele vai para um grau acima na remuneração. Então, se ele é subtenente, ele vai ganhar salário de segundo-tenente, né? Remuneração de segundo-tenente. Falando mais tecnicamente, ele vai receber o soldo, né? Que a gente fala, o militar recebe o soldo. E os proventos de inatividade. Vamos lá, inciso 3º. Podem ver ali no inciso 2, ó, é o grau acima ou a melhoria da mesma. Por que a melhoria da mesma? Por causa do coronel. O coronel não tem um posto de general dentro da polícia militar, né? Então, ele tem uma melhoria do posto de coronel. Nas Forças Armadas, nós temos os generais ainda. Inciso 3º. A remuneração com base no soldo integral do posto ou graduação, quando não contar 30 anos de serviço ser homem ou 25 anos de serviço ser mulher, for transferido para a reserva remunerada ex officio por ter atingido a idade limite de permanência no posto. Então, se o militar atinge a idade limite, né, que nós vamos ver que o prazo é 60 anos de idade, e ele ainda não tem os 30 anos de serviço, ele vai só com o soldo integral que ele tem, ou seja, ele não vai com um posto acima. Professor, isso aqui são questões boas para a prova? Não, não são questões boas de prova, tá bom? Nós temos coisas melhores para serem cobradas, mas a gente tem que analisar tudo. Vamos embora, então? Continuando. Próximo direito. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação peculiar. Letra A, essa é importante para vocês. A estabilidade quando praças com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. Então, vocês como praças, né, irão adquirir a estabilidade após 10 anos de efetivo serviço. Tá? Eu passei pelas duas formas de estabilidade, né, como praça, com 10 anos de efetivo serviço, e como servidor civil, com 3 anos de estágio probatório, né? Bem mais tranquilo. Tá? Como praça é bem mais cobrado para quando tu chega ali nos 10 anos de efetivo serviço. Tá? Vamos lá, então, continuando. Letra B, o uso de designações hierárquicas. Letra C, a ocupação de cargo correspondente ao posto ou graduação. Letra D, a percepção de remuneração. Letra E, a constituição de pensão. Letra F, a promoção. Letra G, a transferência para reserva remunerada a pedido ou reforma. Letra H,
férias, afastamentos temporários e licenças. Estamos falando dos direitos aí, né? A demissão e o licenciamento voluntário. Letra J, o porte de arma quando oficial, em serviço ou inatividade, salvo aqueles que em inatividade por alienação mental ou condenação por crime contra a segurança nacional ou por atividade que desaconselha o porte de arma. Tá? Fora isso, o oficial vai ter porte na ativa ou na reserva, na inatividade. Letra L. Porte de arma para as praças com restrições impostas para a Polícia Militar. Letra M. Assistência jurídica quando a infração penal praticada for em decorrência de ato de serviço. N. Auxílio funeral para si e seus dependentes, constituindo no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado desde o óbito até o sepultamento. Letra O. A moradia para o policial militar em atividade, compreendendo. Então, vocês terão direito à moradia. Né? A primeira moradia, talvez vocês tenham só algumas horas lá na PM, né? É o alojamento. Tá? O alojamento, por quê? Porque vocês não têm internato na academia, mas vocês terão instruções noturnas, na qual provavelmente vocês vão ter que dormir lá no alojamento. Né? Então, ali constitui a moradia do militar. Né? Nas escolas militares das Forças Armadas, nós moramos, né? Tem um alojamento, né? Aquela fotinho lá que eu mandei para você, um alojamento onde se mora, né? na escola militar. Tá? Então, o alojamento, né? É a moradia que o militar tem direito. Vai ter direito à moradia ali, né? Que é a cama, o armário e a refeição. Tá? Número 2. Habitação para si e seus dependentes em imóveis sob a responsabilidade do Estado. Então, existem aqueles imóveis, os imóveis funcionais do Estado, onde alguns militares moram. Tá? Não pode ter residência própria, tem uma série de legislação. Né? Eu, por exemplo, morei em Santa Maria, na Vila Militar das Forças Armadas. Tá? Então, os sargentos e os oficiais têm direito a morar em vilas militares. Vocês também, né, têm ali dos oficiais e dos praças também, né, moradias. Tá? Principalmente para comandantes. Né? Vamos lá. P. O transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao policial militar para seu deslocamento por interesse do serviço. Quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a translação. Tá? Q. Assistência social e médica hospitalar para si e para seus dependentes e outros direitos previstos em legislação. Então, vocês terão aí uma série de direitos, né? Continuando, então. Parágrafo 1º. A percepção de remuneração ou melhoria de que trata o inciso 2 acima obedecerá ao seguinte. Tá? Então, quando falava lá daquela percepção, né, acima, então agora vem explicando um pouquinho melhor sobre isso. Ó. Então, a percepção da remuneração ou a melhoria de que trata o inciso 2 acima, então voltando lá, vamos para o inciso 2, ó. A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou a melhoria após 30 anos, né? Vamos lá. O que diz aqui? Inciso 1, ó. O oficial militar estadual que contar com 30 anos de serviço ser homem ou 25 anos de serviço ser mulher, ao ingressar na inatividade, perceberá os proventos correspondentes ao subsídio do posto imediatamente ao seu. Então, se ele é segundo tenente, ele vai virar o quê? Primeiro tenente, né? Ele não ocorre uma promoção, mas ele recebe um posto acima. O oficial estadual ocupante do último posto da hierarquia, né, da hierarquia militar, ou seja, o coronel, ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do seu próprio posto, acrescido de um percentual de 17,6471%. Né, se contar, né, com mais de 30 anos ser homem e 25 anos ser mulher. Ok? Então, o coronel não vai ter um posto acima, ele vai ganhar um pouquinho a mais. O subtenente, né, militar, ao ingressar na inatividade, perceberá os proventos correspondentes ao posto de segundo tenente, desde que tenha mais de 30 anos ser homem e 25 anos de serviço ser mulher. As demais praças que tenham 30 anos de serviço ser homem e 25 anos de serviço ser mulher, ao ingressar na inatividade, perceberão os proventos correspondentes ao subsídio da graduação imediatamente superior. Então, se é cabo, vai ganhar de terceiro sargento. Se é terceiro sargento, vai ganhar de
segundo sargento. Se é segundo sargento, vai ganhar de primeiro sargento. Se é primeiro sargento, vai ganhar de subtenente. Então tá aí a explicação. E se for subtenente, eu já venho para esse inciso, vai ganhar o de segundo tenente. Ok? Fechou? Não temos, eu acho, aqui uma questão de prova, né? Já teve essa questão aqui cobrando concurso de cabo, concurso de sargento, ok? Mas talvez para o concurso tenha coisa melhor para ser cobrada. Continuando então. São considerados dependentes do militar. Número 1, a sua esposa, o filho menor de 21 anos ou inválido ou interdito, a filha solteira, desde que não receba a remuneração, o filho estudante, menor de 24 anos, desde que não receba a remuneração, a mãe viúva, desde que não receba a remuneração, o enteado, o filho adotado ou tutelado, a viúva do policial militar, enquanto permanecer nesse estado, e desde que os dependentes mencionados nos incisos 2, 3, 4, 5 e 6 desse artigo vivam sob a dependência da viúva, a ex-esposa com direito à pensão alimentícia, certo? Aí vem o parágrafo 3º, diz assim, são ainda considerados dependentes, desde que vivam sob a dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização. Então, sempre que vocês tiverem alguém nessas condições, vocês têm que declarar e incluir na ficha funcional de vocês como dependentes. Isso é feito uma sindicância. Eu, quando era sargento do Exército, eu participei várias vezes de sindicâncias, né, onde a gente era nomeado sindicante justamente para analisar o ingresso, né, de dependentes na ficha funcional do militar. Né? Então, a gente seguia justamente essa análise aqui. Tá? A filha enteada, tutelada, quer viúva, separada, judicialmente divorciada, desde que não receba uma remuneração. A mãe solteira, madrasta, viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separados judicialmente, avós e pais, quando inválidos, interditos, o pai maior de 60 anos de idade ou cônjuge e seu cônjuge respectivo, irmão, cunhado, sobrinho, quando menores, inválidos ou interditos, irmã, cunhada, sobrinha, solteira, viúva, separado judicialmente, desde que não receba remuneração, neto, órfão, menor, inválido ou interdito, pessoa que viva no mínimo há 5 anos sob a sua exclusiva dependência, a companheira, desde que viva sob sua companhia há mais de 5 anos, comprovada justificação, o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade mediante uma autorização judicial. Ok? Então, tudo isso aqui, pessoal, é feita uma avaliação, né? Geralmente, se abre uma sindicância para apurar isso, para incluir os dependentes que se enquadram nessa situação aqui como dependentes do militar, tá? Beleza? Então, uma leitura, né, para fins de descargo de consciência, tá? Acho mais forte se fosse cobrar esse parágrafo 2º aqui, tá? Vamos embora, então. Vejo que são pessoas que têm uma relação direta com o policial. Na hipótese do parágrafo 3º, ó, tem que ter dependência econômica, mesmo teto e declarado na organização. São 3 requisitos ali. Fechou? Vamos embora então. Parágrafo 4º. Para efeitos do disposto no 2 e no 3, que fala dos dependentes, ó, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebido de cofres públicos. Então, para determinar a questão econômica ali. Artigo 51 agora. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação. Tá? Então, o artigo 51 eu coloquei aqui, mas isso aqui nós vamos depois estudar melhor no regulamento. Ok? Então, o estatuto dá direito aos policiais a recorrer, tá? De situações onde ele se ache prejudicado. Por exemplo, um PAD. Tá? Ele tem direito lá a pedir uma reconsideração, tem direito à queixa, tem direito à representação, quando é seu superior. Nós vamos ver isso depois, né? Esses 3 recursos aqui, esses 3 recursos, nós vamos estudar eles melhor no RDPM. Lá no RDPM, nós teremos um regramento melhor, os prazos em relação a esses recursos, ok? Tá? Inclusive tem um nome diferente lá, né? É pedido de reconsideração de ato. Quando eu olho o RDPM, ele tem um acréscimo, é pedido de reconsideração de ato. Linguajar militar a gente fala assim, tá? Mas isso está lá no RDPM. Continuando então.
Qual é o prazo que o militar tem para recorrer aqui, ó? Isso aqui é interessante, tá? Esse prazo do artigo 51, tenham cuidado com esses prazos aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, prazo. Tá? São prazos prescricionais, ou seja, né, se o militar não exercer o direito, ele perde o direito. Então, ó, o direito de recorrer dele prescreverá em 15 dias, prazo para recorrer, né? De 15 dias, quando, olha só, a contar da data do recebimento da comunicação oficial, quando o ato decorra de composição do quadro de acesso. Toda vez que um militar vai ser promovido, é publicado o quadro de acesso. O quadro de acesso tem uma listagem daqueles militares que serão os próximos a ser promovidos. Imagine que vocês estão contando com a promoção. E vocês imaginam que vocês vão ser promovidos. E aí sai a listagem do quadro de acesso e vocês ficaram de fora. Né? O dia que os militares lá das Forças Armadas vão ter acesso ao quadro de acesso, eles ficam dando F5, né, no Diário Oficial da União lá para verificar o quadro de acesso. Né? Aqueles que estão bem colocados já sabem quando está entre os primeiros, nem se estressa. Agora aqueles que estão na última vaguinha ali para promoção, né, ficam dando F5 lá para ver. Tá? Aí o que acontece? Imagina que o cara está esperando ali. E a contagem de alguma pontuação lá numa promoção por merecimento não foi considerada e ele ficou de fora. Qual é o prazo que ele tem para recorrer? 15 dias. Então, ele pode fazer o recurso ou pegar um advogado. Tá? Inclusive, esses dias a Karen estava atendendo um policial militar em relação justamente a uma promoção. Mas não era essa aqui, tá? Do quadro de acesso. Era uma promoção por ato de bravura. Bem interessante o caso dele. Tá? E nos demais casos que não sejam esse, ó, o prazo para recorrer é de 120 dias. Tá bom? Então, 15 dias quando eu quero discutir sobre o meu quadro de acesso. Quiser escrever aí, o quadro de acesso está relacionado à promoção do militar. Tá? Isso é muito interessante. Quando ele está ali no quadro de acesso à promoção, vocês vão passar por isso, tá? Vocês ficam ali contando, né, que vão ser promovidos. Beleza? Então vamos lá. O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Imagine que uma guarnição aí de serviço foi punida. Né? Todos os militares daquela guarnição pararam no... Teve um caso agora. Alguém me mostrou aqui, né? Foram num casamento com a viatura em serviço. Viram isso, né? Quem viu? Tá? Praticaram uma improbidade? Sim. Sim, porque essa viatura devia estar prestando serviço. E eles foram, né, em momento de uma viatura em serviço, foram para um casamento. O que aconteceu ali? Improbidade. É grave, tá? Mas, além disso, nós temos transgressões disciplinares e podemos até enquadrar num crime militar. Agora, vamos pensar o seguinte. Toda essa guarnição vai ser punida administrativamente, nem indiscutível. Tá? O que vai acontecer? Eles vão ser punidos. Eles podem fazer um recurso coletivo? Não. Cada um deles terá que fazer o seu próprio recurso. Tá? Então, o pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Tá bom? Parágrafo 3º. O policial militar só poderá recorrer ao Poder Judiciário após esgotar todos os recursos administrativos e deverá participar dessa iniciativa antecipadamente à autoridade a qual estiver sujeito. Pessoal, parágrafo 3º eu vi muito nas Forças Armadas, tá? Esses dias eu estava vendo até um professor aqui que dá aula no Estado de Legislação Militar, da Polícia Militar. A abordagem do policial militar é um pouquinho diferente das Forças Armadas. Só que essa legislação vem das Forças Armadas. Para os militares das Forças Armadas, é no rigor da lei. Né? Para os PMs é interpretado um pouco mais tranquilo, até porque vocês estão mais ligados com a sociedade, tem um tratamento diferenciado. Tá? Mas para o militar das Forças Armadas é no rigor. E esse parágrafo aqui era muito comum de ser aplicado aos militares. Então vejam bem, ó, qualquer militar ali, ó, ele só pode recorrer ao Poder Judiciário após esgotada a esfera administrativa. Ah, professor, e se eu fizer isso? Tu vai ser punido. Ok? Vai praticar uma transgressão disciplinar. Primeira hipótese,
não esgotou a esfera administrativa, teus recursos, e tu recorreu ao judiciário através de um advogado, já tem uma transgressão. Só que tem outra transgressão na mesma frase. A segunda transgressão é o seguinte, ó. Ele deve participar em iniciativa antecipadamente. O que significa isso? Ele tem que chegar e dizer assim, ó, tenente, né, que é meu superior imediato ali, ó, estou lhe participando formalmente, que eu esgotei os recursos da esfera administrativa e eu vou ingressar na justiça para recorrer, né, vou ingressar com habeas corpus ou alguma coisa. Ele tem que formalizar e para o seu superior imediato. Se ele não fizer isso, transgressão disciplinar. Ok? Então, para os PMs talvez não tenham esse rigor, mas para as Forças Armadas isso é certo. Tá bom? Então, isso eu vi na prática lá ser punido por causa disso. Tá? Então, tem que... né? Então, aqui a gente traz uma legislação que vem, né, do Exército. Tá? Só poderá, então, recorrer ao judiciário, esgotados todos os recursos administrativos, e deverá participar dessa iniciativa ao seu superior antecipadamente. Não pode fazer assim, ó, o advogado peticiona lá, e aí o cara vem correndo e diz, ó, eu vou recorrer. Eles olham a data da petição lá, deu, né? Caiu a casa já. Entenderam? Sim? Tá, beleza. Vocês estão... Acordem aí, tá? Vamos embora. Então, isso aqui é interessante. Não foi, eu não vi nenhuma questão de prova sobre isso. Mas na prática eu já vi militar ser punido por isso. 52 agora. Os policiais militares são alistáveis como eleitores. Pessoal, uma coisa que vocês têm que verificar é que nós estamos falando de um estatuto que ele é antigo. Ele é de 1983. Ele é anterior à Constituição de 88. Muitos artigos deles foram tratados de uma forma diferente com a Constituição de 88. Eles não foram recepcionados na literalidade que eles se apresentam. A gente precisa dar uma roupagem da interpretação constitucional. E esse é um deles, tá? Então vamos fazer análise em relação a esse artigo de forma literal e depois a gente vê como que se lê esse artigo, né, numa roupagem constitucional, tá bom? O que a gente vê nas bancas desses concursos que cobrem legislação militar? Eles têm muito cuidado para não entrar em bolas divididas. Essa é uma bola dividida. Porque se eles colocam uma questão dessas, dando choque com a Constituição de 88, anula a questão. Por mais que seja literal, né, o entendimento atual mudou. Esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Ele tem que ter uma interpretação diferenciada. Então, esse cuidado vocês têm que ter, tá? Os policiais militares são alistáveis como eleitores, tá? Ou seja, podem, né, ter o título de eleitor, ó, desde que oficiais, aspirantes, subtenentes, sargentos ou alunos dos cursos de nível superior de formação de oficiais. Lembrando que isso aqui vem das Forças Armadas, né? Então, a ideia é de que somente esses poderiam votar, tá? Com a Constituição de 88, isso mudou um pouco. Né? Vocês já foram meus alunos lá. Lembra lá quando a gente fala, quem é que pode propor aquele remédio constitucional que se chama ação popular? O cidadão, certo? O cidadão é aquele que tem capacidade eleitoral. E quem que não tem capacidade eleitoral? São dois. Os conscritos e os estrangeiros. Beleza. Quem são os conscritos? Os do Exército, tá? Então, estou respondendo lá por causa esse dia o Luiz me perguntou quem era o conscrito. Pessoal, conscrito não é soldado da PM. Conscrito é o soldado do Exército no primeiro ano, que é o serviço militar obrigatório. Quando ele faz o engajamento para o segundo ano, ele já não é mais conscrito, ele é soldado. Tá? No primeiro ano, ele é o recruta, ele é o conscrito. Naquele ano, né, o título de eleitor fica retido lá nos recursos humanos do batalhão. Depois, no segundo ano, você devolve o título para ele. Tá? Então, acontece isso. Então, essa interpretação tem que ser dada conforme a Constituição de 88. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a leitura da Constituição de 88. Tá? Vamos pegar aqui a Constituição de 88. A Constituição de 88, no artigo 14, ele trata dos direitos políticos. Inclusive, cai para vocês na prova. Certo? Então, esse artigo, né, vocês têm que dominar ele. Aí nós temos lá no artigo 14 caput o direito ao voto, né? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal.
né, um voto direto, secreto, igual para todos. Beleza, a Kari vai explicar bem direitinho. Agora, olha para nós ali, nós temos 3 parágrafos que nos afetam, como militares. O primeiro parágrafo é o segundo. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, a leitura que eu teria que fazer do estatuto é que os conscritos é que não podem votar. O soldado da PM pode votar. Tá bom? Agora, parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, se os conscritos são inalistáveis, eles também não podem ser eleitos. Ok? Então, essa é a interpretação que tem que ser dada. E aí vem o mais importante ali, ó, o parágrafo 8º. O parágrafo 8º é o que nós vamos analisar no estatuto e ver a diferença. Ó. O militar alistável, ou seja, todos os militares menos o conscrito, todos os militares menos o soldado recruta, tá? Eles podem, então, ó, o soldado alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então, conseguindo entender o que eu estou falando? Todo militar pode ser eleito, menos quem? O conscrito, menos o recruta. Tá? E aí tem as regras para o militar. Ó. Se o militar contar com menos de 10 anos de serviço, deverá ser afastar da atividade. Ele vai para a reserva. E reserva não remunerada. Tá? Agora, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade. Nós vamos ver o que é agregação daqui um pouco. A agregação, ele fica lá no almanaque, na escala numérica, sem ocupar um número, tá? Mas ele fica ali, né? Então, nós vamos ver o que é agregação. Então, ele fica agregado pela autoridade superior e, se for eleito, então, por quê? Porque nós temos um período ali do registro da candidatura até a eleição, né? E a diplomação em janeiro. Então, o que acontece? Se ele, ó, contar com mais de 10 anos, ele fica agregado àquele período da eleição, e se ele for eleito, ele passa automaticamente para inatividade. Quando? No dia da diplomação dele. No dia que ele é diplomado, ele vai para a reserva. Vai para qual reserva? Reserva remunerada. Tá? Ele vai para a inatividade, mas remunerado. Quem é que se encaixa nessa situação aqui? Bolsonaro. Bolsonaro era capitão das Forças Armadas, né? E quando ele se elegeu deputado, automaticamente ele passa para reserva. Então, hoje ele recebe lá uma remuneração de aposentadoria como capitão da reserva, proporcional ao tempo de serviço que ele tinha. Né? Não sei quantos anos ele tinha quando se elegeu deputado. Ok? Então, é essa a situação aqui. Não volta mais. Não, passa automaticamente para a inatividade. Não tem direito mais a voltar. Ok? Por quê? Não, mas não nessa situação de eleição aqui. Não. Tu tem que cuidar que nós estamos falando de um assunto específico. Nós estamos falando de eleição, militar eleito. A Constituição, ela é bem clara. Tu pode ver outras situações que o militar pode retornar, tá? Mas em questão de eleição, muito cuidado. A Constituição é bem clara, ó. Se tu tem mais de 10 anos, automaticamente para inatividade. Não tem ressalva nenhuma. Tá? Então, cuidado, que existem várias situações, e essa específica nós estamos falando militar eleito. Tá? É diferente, tá? Então, cuidado. Depois nós vamos ver outras situações ali que o militar passa para reserva ou para reforma. Mas essa da eleição, a Constituição é bem clara. Foi eleito, é como se fosse o seguinte, ó. Pensa o seguinte, o militar tem que ser neutro. Um militar, pensa aqui, ó, isso aqui é um militar das Forças Armadas que vai cuidar da segurança nacional. Ele tem que ser neutro. Se a partir do momento que ele se envolve com questões partidárias, ele perdeu a neutralidade, ele perde dentro das Forças Armadas. Então, a ideia de que, não, esse cara, né, já se vinculou a partidos políticos, tem questões ideológicas, então esse cara não dá mais. E aí ele se afasta. Tá? A ideia é essa. Tá? Tem uma preservação da instituição. A ideia da Constituição é essa. Entenderam? Tá? É muito visual. Para o PM não é tão visual.
Agora, imagina um soldado, um general das Forças Armadas, ou um coronel das Forças Armadas. Né? Imagina um coronel das Forças Armadas, num momento de crise, ele tem questões ideológicas vinculadas a partidos políticos, etc. Não dá certo. Tá? Então tem que estar afastado. Os militares têm que estar fora de questões político-partidárias. Nós vimos isso, né, várias vezes ali no Estatuto. Fechou? Então, vamos agora analisar a legislação conforme nós estávamos vendo. Então, voltando aqui, vai ficar mais fácil entender que a Constituição fez uma mudança dessa interpretação aqui. Ó. Olha o que diz o 52. O policial militar são alistáveis como eleitores o oficial, o aspirante, o subtenente, o sargento e o aluno de nível superior. Primeiro, por quê? Porque o soldado já ingressa com nível superior. Vocês mudou, né, a legislação e vocês ingressam com nível superior. Mas tem muitos estados ainda que o soldado ingressa com nível médio. Tá? Mas aqui são inelegíveis apenas os conscritos. Tá? Uma interpretação constitucional. E aí vem o parágrafo único, diz assim, ó, os policiais militares alistáveis são elegíveis. Número 1, o policial militar que tiver menos de 5 anos de serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento ex officio. Né? Qual a interpretação que eu tenho que dar? Da Constituição de 88, é 10 anos, não 5 anos. Né? E o inciso 2, o policial militar que em atividade com mais de 5 anos ou mais de efetivo serviço, ao se candidatar a um cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratamento de interesse particular. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que faz jus em função do seu tempo de serviço. É como se foi enquadrado o Bolsonaro. A questão que eu tenho que analisar é que após 88 é 10 anos e não 5 anos. Tá bom? Então, após 88, qualquer militar tem que ser mais de 10 anos. Eu conheci lá em Santa Maria, quando eu era sargento do Exército, tinha um cabo do Exército que foi eleito vereador. Ele já era cabo antigo, já, né? Já tinha mais de 10 anos. Ele foi eleito vereador do município ali de Itaara, que é perto de Santa Maria, e automaticamente ele passou para a inatividade, né, com vencimentos proporcionais. Como ele já tinha muito tempo de serviço, praticamente quase ganhou a mesma coisa que ele ganhava na atividade. Além disso, né, acumulou a remuneração de vereador. Fechou então? Vamos encerrar esse bloco, no próximo a gente continua.